Olá, sejam bem-vindos à videoaula de classe Math. Para vocês que não sabem, meu nome é Felipe Pittencourt e vamos começar. A classe Math é uma classe no Java que é utilizada para diversas coisas, como por exemplo algumas que eu irei citar. Este é o escopo dela, onde escreve Math, o nome do método e dentro dos parênteses o argumento ou a lista de argumentos que será usada. Aqui temos algumas funções, math.sqrt retorna raiz, temos a função ceil que retorna outro valor double, maior e mais próximo, floor, função hint, atom, converte as coordenadas, poke retorna o valor x elevado à potência y, math.round retorna o valor mais próximo de a, e entre outras diversas funções que eu estarei citando 7 delas logo em seguida. Mas aqui vamos continuando falando sobre a math.random, o valor aleatório, math.abs, que retorna o valor absoluto de A, math.max A, vírgula B, que retorna o maior valor entre A e B, math.min, retorna o valor mínimo, math.sin, que retorna o seno de um ângulo em radianos, math.cos, que retorna o cosseno de um ângulo em radianos também, math.tan, a tangente de um ângulo, math.assim, arco seno de um ângulo, math.acos, arco cosseno de um ângulo, e math.atan, arco tangente de um ângulo. Também tem a math.toRadians, que converte o ângulo dado em graus para o seu equivalente em radianos, math.degrees, converte o ângulo dado em radianos para o seu equivalente em graus. Temos também math.exp, retorna o número de Euler elevado à enésima potência. E a math.log retorna o logaritmo natural de A. Então vamos estar seguindo aqui, dando continuidade, e vou estar mostrando para vocês agora algumas das funções mais utilizadas e mais úteis aí do Math. Pronto, estamos aqui na IDE IntelliJ e vamos mostrar aqui algumas das funções da classe Math. Temos aqui a classe π e e, que o e seria a base dos logaritmos naturais, que ela é o seguinte: você declara a função que você quer, o valor que você quiser, e com isso chama, aí você faz a conta que você quiser, e para chamar você pode chamar ela até dentro de uma variável, que pode ser math.π, que seria o valor de π na função, que é 3,14, seria 2 vezes o raio, que é 2,4f, math.π, que daí printaria aqui o comprimento, que seria 15.0.7, e assim por diante. Essa é a parte do π e a base. Temos também aqui máximo e mínimo. Aqui você pode setar os valores que você quiser, independente do que seja, preço do produto A, preço do produto B, ali setados. Chama o maior preço do produto A e põe ali a math.max, e separa lá da posição 0 até a posição 1, que são as duas posições que estão setadas lá em cima, e ele vai te dar logo aqui o valor 15.2, que é o valor maior das duas, e no math.min, que é o próprio nome já diz, ele vai te dar o menor valor entre as duas posições, que é o 19.7 e o 20. Que no caso o menor valor é o 19.7. Potenciação de raízes. Aqui nós temos uma frase, mostrando aqui como exemplo math.poll, que você seta o valor 2 na raiz de 10, e ele vai estar aí dando o valor de, aqui embaixo temos o resultado, 1024 KB. 1 megabyte tem 1024 KB. A raiz quadrada de 121 é math.sqrt, que é a raiz quadrada, e ali vai estar citando que é o valor 11. E a raiz cúbica de 131, que é no CBRT, que ele calcula a raiz cúbica de um número, ele vai estar dando aqui embaixo também a raiz cúbica de 131, 1331 também é 11. Agora para a parte de logaritmos, temos na classe Math encontramos funções para cálculo de logaritmos naturais, na base de 10 e a soma do número mais 1. Tais métodos são log número, que é o logaritmo natural de um número, log 10 número, logaritmo natural de um número na base 10, e log 1p,
número logaritmo natural de um número somando a 1. Esse método ele retorna um resultado mais confiável se o número em questão for muito próximo a zero ou um número fracionado. Ou seja, o resultado não é o mesmo entre os métodos log 1p, 0.1f e log 1 mais 0.1f. Temos o número 0.1, tá? Resultado 1, math.log, número que é 0.1 mais 1, tá lá, o resultado 0.90, muitos números. Resultado 2, math 1p mais o 0.1 lá, que é o número, ele tira com 0,95 e olha só, ele mostra mais fracionado o número. Os arredondadores. Tem algumas formas de arredondar o número fracionado, float e double, transformando em um número inteiro e também como obter o valor absoluto de qualquer número. ABS, número, retorna o valor absoluto do mesmo tipo do parâmetro. Por exemplo, inteiro retorna inteiro positivo e decimal retorna float positivo. E aí por diante. No Sale decimal, este método retorna o valor decimal do parâmetro, sem a parte fracionada. Exemplo, 2.1 será 2, 6.0 será 6, 10.8 será 10. Floor decimal, este método retorna o primeiro inteiro após o valor decimal. Exemplo, 2.1 será 3, 6.0 vai ser 6 e 10.8 vai ser 11. O hint com decimal retorna um valor double mais próximo do parâmetro. Round decimal retorna o arredondamento aritmético do número decimal passado como parâmetro. Aqui temos algumas funções com o valor ABS e o número. O ABS, como eu havia dito, ele vai retornar o valor absoluto do mesmo tipo do parâmetro. Esse inteiro vai voltar inteiro, decimal retorna float. Que está aqui o exemplo, ó. Absoluto 5.75. O Sale retorna o valor decimal, como eu havia dito também, está ali menos 5.75, vai retornar menos 5. Inteiro mais alto, math.floor, que é ali menos 5, vai retornar o 6, né? Double mais próximo, math.range, vai retornar menos 6, que é menos 5.75. E o arredondamento, math.round, vai retornar menos 6, por ser menos 5,75. Números randômicos. Aqui você tem dois números, 5 e 10, para ser o mínimo e o máximo, né? Para fazer um alcance, que é o limite do máximo menos o limite do mínimo, para poder estar randomizando números de 5 a 10. Então eu chamei aqui número randômico igual math.random, ele automaticamente já vai estar aí randomizando os números e vai estar printando ali embaixo o número escolhido, randômico escolhido entre 5 e 10 foi 9. Aqui está chamando math.round e vai estar fazendo a continha que eu havia feito ali em cima. E por fim a trigonometria, que é usada de senos, cossenos, hipotenusa e tangente. A distância entre o ponto 30, ponto 1, e o ponto 2, ponto 40 é da hipotenusa, que é a math.hypot, ponto 1, ponto 2. Ele tira o resultado e é 50 o resultado. Então esses foram alguns dos métodos da classe Math para vocês. Muito obrigado para quem assistiu, um abraço e fique agora com a classe String. Hoje vamos estudar um pouco da classe de strings. O primeiro método é o char_at. Ele retorna um char na posição que nós queremos. Aqui temos uma string de exemplo, já preenche ela. E aqui se a gente der um system.out.print exemplo.char_at na posição 8, ele vai ter que me retornar a letra R. Aqui a segunda é a concat. Temos outra string de exemplo aqui. Se a gente pegar exemplo1.concat e passarmos como parâmetro o exemplo 2, ele vai juntar a primeira string, que seria essa aqui, mais a segunda, que seria esse outro pedaço. Contains. Retorna verdadeiro se tiver esse char sequência.
Então, a gente criou um aqui buscar, escrito Ramon. Isso aqui não é uma string, são vários caracteres um lado do outro. Criamos a variável do tipo boolean, chamado contain. Exemplo 1, ponto, contains, passamos buscar, que esse só char sequence, e verificamos if, se isso for verdadeiro, ou seja, se nessa verificação ele é verdadeiro, aqui ele vai ter que imprimir. A palavra Ramon contém dentro de aula do Ramon é show. Equals. Compara essa string ao objeto especificado. Bom, criamos duas strings aqui de comparação. String 1 e string 2. Do tipo boolean. Igual. Comparar 1. Criamos outro tipo boolean aqui, chamado igual. Comparar 1, ponto. Equals. Comparar 2, ou seja, se as duas forem iguais, ele vai me retornar um true, verdadeiro. E aqui vamos imprimir. As strings são iguais. Por exemplo, se eu colocar aqui uma letra a mais, ele não pode me imprimir. Não, acho que não apareceu aqui embaixo. Se colocar, que seria o de baixo, né? A 5. Mas, por exemplo, se colocar uma letra maiúscula, ele também não vai aparecer. Tem que ser exatamente igual. Aqui é 5, é a mesma coisa, só que como citado agora está com cases diferentes. 6. Vou falar sobre o length, que retorna o tamanho da string, e o isEmp, que retorna se true somente o length for igual a 0. Criamos duas strings aqui, A e B. A primeira com ABC e a segunda vazia. Aqui ele vai ter que me retornar o tamanho 3. O tamanho da string é 3. Aqui na B, vamos limpar aqui o comentário, a string vazia. Note que se eu colocar um espaço aqui no meio, ele não vai ser verdadeiro. 7. Aqui é o to lowercase e o to uppercase. Aqui a gente criou uma string exemplo. Note que no primeiro print ln temos a frase do jeito que ela está na string. A segunda toda em lowercase, que seria dessa parte para frente, né? E a terceira toda em uppercase.